Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca e junto com a Yasmin, a gente está trazendo essa videoaula para explicar todas as questões da prova de física e como resolvê-las. A prova tem no total 8 questões, sendo das 8, 5 de alternativa, ou seja, questões teóricas, e as outras 3 de cálculo. Então agora podemos começar nossa videoaula. Então, vamos começar lendo a primeira questão. Um astronauta em órbita da Terra, a bordo de uma espaçonave, está submetido à ação da gravidade. No entanto, ele flutua em relação aos objetos que estão dentro da espaçonave. Tal fenômeno ocorre porque o astronauta e tudo que está dentro da nave caem com a mesma aceleração em direção à Terra. Então, nessa primeira questão, a ideia principal é que ele não está flutuando porque não tem gravidade, e sim porque ele e a nave não eles estão caindo juntos. Tanto a nave quanto o astronauta, eles estão em queda livre ao redor da Terra. Como tudo ali está caindo na mesma velocidade, dá a sensação de que está tudo sem um peso. Então, a alternativa correta fala sobre isso, que o astronauta, ele flutua, né? Porque ele e a nave estão em queda livre ao redor da Terra, e não porque a gravidade sumiu. Agora, questão 2. Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Nessa obra estão as famosas 3 leis de Newton. É uma consequência da terceira lei de Newton, a impossibilidade de existir uma força de ação sem uma força de reação. Então, a segunda questão, ela fala sobre a terceira lei de Newton, que a terceira lei de Newton fala basicamente que toda ação gera uma reação. Então, sempre que um corpo faz uma força sobre o outro, ele recebe uma força igual, mas em um sentido diferente. Então, um exemplo que a gente pode citar seria de uma menina puxando uma caixa, e quando ela puxa a caixa, ela faz uma força sobre ela, né? Só que ao mesmo tempo a caixa faz uma força igual, no sentido contrário sobre a menina. Então, tem um esforço, né, que a menina põe sobre essa caixa, e se a menina, por exemplo, ela escorregar e cair para trás, foi a reação dada pela força que estava lá o tempo todo, né? A reação da caixa sobre a menina. Então, a alternativa correta, ela fala justamente sobre isso. Agora eu vou explicar o exercício 3. Bom, no nosso enunciado diz que um bloco ele é lançado do ponto A e se desloca até o ponto C, passando pelo ponto B. A superfície ela é horizontal e possui atrito. No ponto B, a gente precisa identificar quais forças atuam no bloco naquele momento. Então, bom, o que a gente pode pensar primeiro? Toda vez que um objeto ele já está em cima de uma superfície, aparecem duas forças básicas. A primeira que é a força peso, que sempre aponta para baixo porque é a força da gravidade. Então a gravidade ela está sempre puxando o objeto para o chão, que é a força da setinha para baixo. E a força normal, que sempre aponta para cima, porque é a reação do chão empurrando o bloco e impedindo que ele afunde. Então, já de cara, a gente consegue perceber que esse bloco ele já tem duas forças atuando nele, a da setinha para cima e a da setinha para baixo. Então, essas duas forças elas sempre aparecem juntas quando o objeto está apoiado em alguma superfície. Agora, como a superfície ela tem atrito, aparece mais uma força importante, que é a força de atrito, que ela sempre aponta no sentido contrário do movimento. Então, como o bloco ele estava andando do A para o C, ele foi lançado do ponto A para o ponto C, isso significa que o atrito vai apontar do C para o ponto A, ou seja, uma setinha para a esquerda, que está voltando em direção ao ponto A. O atrito, ele sempre vai tentar segurar o movimento, então ele vai puxar sempre ao contrário. Então, no ponto B, as forças que aparecem são a setinha para cima, uma seta para baixo e uma seta para trás, apontando do C para o ponto A. Por isso que a alternativa correta é a letra C. Agora a gente vai resolver o exercício 4, que no seu enunciado diz o seguinte: na Terra, a aceleração da gravidade é, em média, 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo de massa, e aí a gente pode determinar a massa que a gente quer em quilogramas, determine o peso desse corpo na Terra, a massa e o peso desse corpo na Lua. Bom, como o enunciado deixa livre a massa que a gente pode usar, vamos usar uma massa de 50 quilos.
Então, a nossa massa, a gente sabe que ela é igual a 50 quilos. Para a gente descobrir o peso de algo, independente da gravidade que tiver, independente do lugar que tiver, a gente pode usar a fórmula P é igual a M, que é a massa, vezes G, que é a gravidade. E como o exercício pede para a gente descobrir o peso desse corpo na Terra e na Lua, a gente consegue descobrir utilizando somente essa fórmula. Então, vamos lá. Para a gente descobrir o nosso peso na Terra, é só a gente usar a fórmula e substituir os valores. Então, P é igual a M, que é 50 quilos, vezes G, que é a gravidade, que na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, então a gente usa o 10. Só a gente multiplicar 50 vezes 10, que dá 500. 500N, que é a unidade de medida que a gente usa para isso. Então, o nosso peso na Terra é igual a 500N. Facinho, né? Agora, a gente só faz isso utilizando a gravidade da Lua, que, dada no enunciado, é 1,6. Então, a gente faz P é igual a 50 vezes 1,6. Aqui é um pouquinho mais complicadinho, porque é um número quebrado, mas não impede da gente fazer o exercício, é só fazer uma multiplicação bem simples. Então, 50 vezes 1,6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, já fizemos o 6, agora vamos para o 1, adiciono um maisinho aqui, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 5 é 5. Fazemos uma soma rápida, 5 mais 3 é 8, e a gente adiciona a vírgula aqui. Então, o nosso peso é igual a 80N na Lua. Ah, e o B também pede para a gente determinar a massa, que por mais que a gente saiba, vamos deixar determinadinho aqui, porque tá pedindo também. Então, a nossa massa é igual a 50 quilogramas e o nosso peso é igual a 80N. Bem simples esse, né? Agora, a gente vai para a questão 5. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então, aqui a gente tem as 4 etapas dele, né? Na primeira, o atleta tá correndo com a vara. Na segunda, ele tá apoiando a vara no chão. Na terceira, ele atinge ali uma certa altura. E na quarta, ele cai em um colchão, né? Então, se a gente desprezar as forças dissipativas, resistência do ar e o atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, e aqui a gente tem as alternativas. Alternativa A energia cinética, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Bom, a alternativa A gente já pode descartar, porque a energia potencial elástica, ela não está sendo representada na etapa 4. A etapa 4 não tem nenhuma energia potencial elástica atuando ali, o atleta já caiu no chão, né? Ele caiu no colchão e não tem essa energia na etapa 4. Então, a alternativa A já pode ser descartada. Alternativa B. A energia cinética, representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. A B, a gente também consegue descartar ela, já que a energia cinética, ela não está sendo representada só na etapa 2, na verdade, ela está sendo representada na etapa 1, já que o atleta está correndo ali, né, com a vara, ele está em movimento, ele está pegando velocidade, então a gente já consegue descartar a B também. C. A energia cinética, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Bom, a C, ela pode sim ser a alternativa correta, já que a energia cinética está realmente sendo representada na etapa 1, já que o atleta está correndo, e a energia potencial gravitacional está sendo representada na etapa 3 também, já que ali ele atinge a sua altura máxima, né? Ele está ali no alto, então ele tem uma energia potencial gravitacional conservada ali. Mas a gente vai terminar de ler as alternativas para ter certeza de que é a C ou não. Alternativa D. A energia potencial gravitacional, representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4.
Bom, novamente, a energia potencial elástica, ela não está sendo representada na etapa 4, então a gente já pode descartar a D a partir daí, mas além disso, a energia potencial gravitacional, ela também não é representada na etapa 2. Na 2 está acontecendo uma conversão de energia, mas ainda não é energia totalmente potencial gravitacional. E por fim, alternativa E, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 3. Bom, a gente sabe que a energia potencial gravitacional ela não acontece na 1, muito pelo contrário, ali o atleta está atuando com a energia cinética, já que ele está correndo, e a energia potencial elástica ela não é representada na etapa 3. Na etapa 3, a gente tem a força potencial gravitacional atuando, já que ele está ali numa altura bem alta. Então, agora que a gente já leu todas as alternativas, a gente pode afirmar com toda certeza que a alternativa correta é a letra C. Questão 6. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que a mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em uma atiradeira, o estilingue. Bom, essa energia ela pode ser aplicada no estilingue, porque quando o menino ele puxa a borracha do estilingue, ele tá armazenando energia potencial elástica e é como se ele estivesse guardando energia ali. Naquela borrachinha, quando ele puxa. Aí, quando ele solta, essa energia que estava guardada vira energia cinética, que é a energia do movimento. E é por isso que a pedra, ela sai, assim, disparada. Então, a pedra, ela ganha velocidade porque a energia, ela muda de forma. Então, ela sai do estado da energia potencial e se transforma em energia cinética. Então, a borracha, a energia, ela sai da borracha esticada e vai para a pedra se movendo. Agora a gente vai para a questão 7, que é um pouquinho mais extensa, mas dá para a gente resolver também. Bom, o enunciado diz: bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade, é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Uma bola de massa igual a 0,80 kg é solta verticalmente de uma altura inicial de x metros e perde a cada choque com o solo 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da energia mecânica final em joules após a bola quicar 2 vezes no solo? E considere x o número da chamada. Bom, vamos analisar todas as informações que a gente tem, porque é um enunciado extenso, mas é só a gente separar tudo bonitinho. Então, a gente sabe que a gente tem a massa da bolinha, que é igual a 0,80 kg, então a gente escreve aqui, massa é igual a 0,80 ou 0,8, como você preferir. A altura que ela foi soltada é de x metros, só que o x é o nosso número da chamada. O meu é o 5, então a gente vai usar 5 metros. Então, h, que é a altura, é igual a 5 metros. E a gente também tem o valor da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo. Então, gravidade é igual a 10. Bom, eu já tinha deixado a fórmula escritinha aqui em cima, só para mim não me confundir, mas como a gente tem o valor de M, o valor de H e o valor de G, a gente precisa saber a energia mecânica que essa bolinha tem. E com essas informações, a gente consegue descobrir a energia potencial gravitacional, que é a fórmula que está ali em cima. Então, a gente vai começar fazendo isso primeiro, só substituir os valores, então tá bem simplesinho. Então, EPG, que é energia potencial gravitacional, é igual a massa, que é 0,8, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5.
10 vezes 5 é 50, 0,8 vezes 50. Bom, é número quebrado novamente, só que a gente pode fazer uma continha de multiplicação aqui rapidinho, sem problemas. Então, 50 vezes 0,8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40. Adiciono um maisinho. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. Não vai mudar nada. 50 vezes 0,8 é igual a 40. Então, agora, a gente sabe que a energia potencial gravitacional dessa bolinha é de 40 joules. Só que o enunciado quer saber qual que vai ser o valor dessa energia em joule após a bola quicar 2 vezes no solo. Então, para a gente descobrir isso, a gente precisa saber quanto de energia que essa bolinha perde a cada vez que ela quica no chão. E o enunciado, ele fala pra gente que toda vez que a bolinha ela é solta, a cada choque com o solo, ela vai perder 80% da sua energia mecânica. Então, a gente precisa descobrir quanto vale 80% de 40 joules. Para descobrir isso, a gente pode fazer uma regrinha de 3 bem rápida. Então, se 1, que é um inteiro, né, igual a 100, se 1 é 40, 0,8, que equivale a 80%, é igual a x, que é o que a gente quer descobrir. A gente multiplica cruzando, 1 vezes x, 1x, é igual a 40 vezes 0,8. 1x é igual a 40 vezes 0,8, que é 32. Então, a gente sabe que x é igual a 32. Então, 80% equivalem a 32 joules de 40. Então, gente, se a gente tinha 40 joules e a gente perdeu 32, isso dá 8 joules. Ficamos com 8 joules, mas a bola quicou uma vez só. A gente precisa saber qual o valor da energia quando ela quicar 2 vezes. Ela perdeu 80% e agora ela vai perder 80% dos 8 joules que sobraram. Se 1 inteiro, que é igual a 100%, é 8 joules, eu preciso saber quantos são 80% de x, que é o valor que a gente quer descobrir. A gente multiplica cruzado, 1x é igual a 8 vezes 0,8, que dá 6,4. Então, dos 8 joules que a gente tinha, a gente perdeu 6,4. Fica 7, 10, 6. E a gente acabou ficando com 1,6 joules de energia após a bola quicar 2 vezes no chão. Esse foi um pouquinho mais complicado, né? Teve bastante cálculo aí, mas no fim das contas dá para resolver. Questão 8. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Primeira, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da sua trajetória, supondo um sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. Bom, agora eu vou explicar a conta que eu fiz para calcular a energia cinética. Então, a gente vai usar energia cinética igual a EPG, né? EC igual a EPG, que é a energia cinética igual a energia potencial gravitacional. Aí a gente faz a energia potencial gravitacional, a gente faz massa, a fórmula é massa vezes gravidade vezes altura. Então, a substituição fica energia cinética igual a 0,03
vezes 10 vezes 2 sobre 3 vezes 0,41. Tá, da onde que surgiu o 0,03? Da onde que surgiu o 0,41 e o 2 sobre 3? Bom, o 0,03, ele é do 30 gramas, porque no exercício ele mostra a massa em 30 gramas, a gente quer por quilogramas, então a gente faz a conversão, né? A gente divide por 1.000. E o 0,41 é porque ele está em centímetros no exercício e a gente quer em metros, então a gente faz outra conversão também. E o 2 sobre 3 é por quê? Porque o ioiô ele não caiu por completo, ele não caiu na altura inteira, ele caiu somente essa parte que está sendo ilustrada na questão. Então, a gente pega somente a altura que ele caiu, não a altura inteira, a altura que ele caiu. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, o 0,03 vezes 10, vezes aí vezes 2, vezes 0,41, né? Que aí isso tudo, essa multiplicação, ela vai dar 0,246. Aí a gente divide por 3, né? Que é do 2 sobre 3, que vai dar 0,082 joules. Aí a energia cinética, em notação científica, vai ser 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 joules. E essa foi a nossa videoaula. Explicamos todos os exercícios da prova, como resolvê-los e como interpretá-los também. Professor Lessa, muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Um beijo, até ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!